Pessoas especiais são aquelas que apresentam qualquer tipo de condição que as façam necessitar de um atendimento diferenciado por um tempo de período ou por toda a vida. A Organização Mundial de Saúde avalia que 10% da população de um país é portadora de algum tipo de deficiência. No Brasil, é estimado pelos dados de 2008 que há aproximadamente 19 milhões de pessoas nessa condição. Além disso, a Organização Mundial de Saúde afirma que desse total, 2/3 não recebem nenhum tipo de assistência odontológica. Tratar de doenças que exigem acompanhamento constante, como em casos de deficiências físicas, mentais ou comportamentais, é uma tarefa muitas vezes desgastante, pois são pessoas que normalmente apresentam dificuldade para o tratamento odontológico pelo próprio comprometimento com os movimentos involuntários ou às vezes por comportamento agressivo, o que exige do profissional da saúde bucal estudos constantes da técnica de atendimento e bom senso. No caso da higienização bucal, geralmente são pessoas que não têm habilidade para promovê-las de maneira satisfatória, necessitando de ajuda que muitas vezes não é aceita pelo paciente, não permitindo assim a sua realização de forma adequada. Com isso, o tratamento odontológico dessas pessoas se torna difícil, precisando de um tempo mais prolongado, além de um número maior de sessões. Mas o principal complicador é que existem poucos cirurgiões dentistas especializados nesse tipo de tratamento, que requer, além de conhecimento aprofundado sobre a doença, os medicamentos utilizados e a terapêutica recebida, uma boa dose de paciência e carinho com seus pacientes e familiares. Olá, começamos mais um programa ABC da Saúde. Esse é o programa que fala sobre saúde, qualidade de vida para você e toda a sua família. O ABC da Saúde é produzido pela ADIABC, que é a Associação de Diabetes do ABC, e vai ao ar pelo nosso canal NET Cidade, um projeto de voluntariado da NET. Hoje um programa muito interessante, nós vamos falar sobre o atendimento odontológico para pessoas especiais. E, se você quiser entrar em contato conosco, fazer a sua sugestão, tirar sua dúvida sobre o nosso programa, você pode mandar um e-mail para programaabc@netservicos.com.br. Esta é a forma de contato entre você e o nosso programa. Se você quiser entrar em contato com a ADIABC, você pode também ligar para o 11 4992 5303 ou mandar um e-mail para abcdasaude@adiabc.org.br. Muito bem, esse programa de hoje, como tem muitas pessoas telefonando, mandando mensagem para nós vamos dedicar aos moradores de Atibaia, em especial à família Rosa, que gostou muito da receita da torta integral, um dos programas anteriores que nós fizemos. Ok? Então, para vocês, família Rosa, é uma dedicação o nosso programa. Quero trazer para estar conosco o meu companheiro de todas as semanas, João Sérgio. João, como vai? Tudo bem com você? Tudo bem, Márcio. Eu espero que você também esteja passando muito bem, porque esse é o programa ABC da Saúde. E como vocês viram, para entrar em contato conosco, basta mandar o e-mail programaabc@netservicos.com.br. É a forma nossa de comunicação com vocês. E o programa de hoje vai falar sobre atendimento odontológico para pessoas especiais. Nós temos duas convidadas para o programa. Primeiro bloco vai ter a nossa primeira convidada, que é a doutora Vanessa Tilly, que ela é cirurgiã dentista. Ela é formada pela Universidade Santa Cecília, pós-graduada em odontologia para pacientes com necessidades especiais pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela atua em consultório particular e atua aqui no Centro Hospitalar de Santo André e também faz atendimento no CEL de Santo André, com pessoas chamadas especiais. É com prazer enorme, Vanessa, que nós deixamos dedicar esse programa aos pacientes pacientes especiais, e você vai ser uma convidada especial nossa também. Muito obrigada. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Dr. João, Dr. Márcio. Estou aqui para responder as perguntas de um assunto que acaba sendo tão restrito, que poucas pessoas conseguem ter acesso, por falta de informação, por dificuldade de estar chegando até o local e pela falta mesmo de profissionais especializados nessa área que podem estar atendendo esses tipos de pacientes.
Eu já quero primeiro fazer a pergunta. O que são esses pacientes especiais? Os pacientes especiais são todas as pessoas que apresentam alguma necessidade especial. Isso pode ser pela vida inteira ou por um determinado período. Essas pessoas apresentam, às vezes, comprometimentos sistêmicos, comprometimentos físicos, mentais, enfim, existem vários grupos desses tipos de pacientes. A nomenclatura mais correta é realmente pacientes especiais. Está caindo em desuso as terminologias mongon, deficiente físico, incapaz, todas essas nominativos que antigamente eram dadas a essas pessoas. Hoje fica como especial. É um nome mais genérico e mais menos agressivo. Agressivo, assim, né? Exatamente. Mesmo porque não é pejorativo, né? Eu acredito que esses nomes, né, que você estava falando, mongol é da Mongólia, né? Que Exatamente, Mongólia, não né? tem nenhuma correlação Com aos isso, pacientes né? especiais. E também, todos eles são pejorativos, incapacidade ou deficiência, né? Exatamente. Porque todo mundo tem alguma incapacidade ou alguma deficiência no final das contas, né? Exatamente, exatamente. Então é importante tratá-los de forma Mais respeitosa, homogênea, que são pessoas, né? Humanos, seres humanos. Mas como Com é que, certeza. no ponto de vista, é uma especialidade da odontologia? Existe isso nos estudos da odontologia ou pós-graduação sobre esse assunto na odontologia, ou vocês estão formatando isso no momento? Não, é uma especialidade já existente na odontologia. Existem algumas faculdades que na própria graduação já apresentam essa grade curricular. Muitas vezes ela acaba sendo optativa. Quando eu me formei, na minha época, enfim, tínhamos essa grade era optativa, então alguns alunos participavam dela, outros alunos não, e já existe a especialidade. Só que é uma especialidade, não tem muita procura por ela, não existem muitos profissionais, existem mais ou menos 200 mil cirurgiões dentistas no Brasil inteiro, somente 420 profissionais são especializados em pacientes especiais. E esses pacientes necessitam realmente de um atendimento especializado, individualizado. Existem algumas nuances próprias para eles, né? Mas, na verdade, então, eles acabam caindo na mão dos dentistas não especializados, não é? Que sabem tratar dos dentes dessas pessoas, mas talvez faltem a informação da patologia dessas pessoas, não é isso? Exatamente. E o que muitas vezes acontece é que esses pacientes vão parar nos consultórios, nas clínicas desses dentistas, né, do cirurgião dentista que faz a clínica geral. E esse dentista, então, por não conhecer, não ter contato com aquele tipo de comprometimento sistêmico ou físico, acaba não atendendo esse paciente. Esse paciente fica largado, fica abandonado, não sabe nem a quem recorrer, não sabe que existe um profissional especializado nessa área. E ele acaba, muitas vezes, passando por dor e não tratando. Exatamente. Você falou que existe no Brasil 200 mil odontologistas. Mais de 200 Mais de 200 mil. E na sua especialização, somente 420 e provavelmente estão mais localizados em São Paulo, né? Exatamente. Então, no Brasil, falta muito ainda de cirurgiões especializados nesse tipo de patologia, né? Nesses doentes especiais. Você falou doentes sistêmicos, especial sistêmico. O que vem a ser o especial sistêmico? O especial sistêmico, daí se englobam muitas pessoas que acreditam não ser especiais. Nelas se englobam, então, os cardiopatas, os hipertensos, que usam anticoagulantes, os transplantados, oncológicos, então, que estão passando por radioterapia, quimioterapia, ou tiveram já algum tipo de câncer. Diabéticos também? Os diabéticos, endocrinológicos, exatamente. E os diabéticos, a odontologia tem uma fundamental importância nesse tipo de paciente, porque as infecções odontológicas acabam agravando o quadro de glicemia desses pacientes. E muitas vezes eles desconhecem também esse assunto. Então, a doença periodontal está intimamente ligada com a diabetes e eles acabam não tendo esse conhecimento. Perfeito. Então, esses seriam os doentes sistêmicos, aquele que apresenta uma doença, uma hipertensão, uma hipertensão, um aumento da pressão, um diabético, uma pessoa que está fazendo
uma quimioterapia, está tomando um anticoagulante. Então, são pessoas que precisam ter mais cuidado, né? Exatamente. E qual outro tipo fora os sistêmicos? Então, a gente vai ter os que têm deficiência de comportamento, então, os autistas, os deficientes mentais, os deficientes físicos, que são os cadeirantes, cegos, deficientes auditivos, os pacientes que acabam nascendo, né, com aquelas anomalias congênitas. Esses são os principais grupos de pacientes especiais. Bom, vocês conseguem classificar? São todos eles especiais, mas cada grupo tem particularidades diferentes. Certo. Certo. O quimioterápico tem patologias, os oncológicos, perdão, devem ter patologias mais específicas que acometem mais esse grupo. Os diabéticos, como você falou, as doenças periodontais são bastante frequentes. Talvez aí as pessoas com síndrome de Down, algumas patologias mais prevalentes dessas pessoas. Nesses estudos que vocês têm, como é que vocês classificam as doenças bucais em relação aos pacientes especiais? Esses pacientes. Bom, então vamos lá. Determinadas condições dos pacientes vão guiar esse paciente a um determinado tipo de condição oral. Então, geralmente, os pacientes sindrômicos ou com alguma deficiência física, eles acabam tendo maior predileção a TKs ou as doenças periodontais também. Por quê? Porque eles dependem da ajuda de alguém. Então, eles dependem do cuidador que está com eles. Muitas vezes, esses cuidadores não conseguem estar realizando a adequada higiene oral, ou os cuidadores precisam trabalhar, esses pacientes acabam ficando um pouquinho afastados, sem cuidado, exatamente, e daí acaba, então, tendo a prevalência de doenças de lesão de cárie e doenças periodontais. No grupo já dos oncológicos, acabam tendo lesões mesmo em decorrência da quimio e da radioterapia, então chamadas mucosites orais. Esse é um outro determinado grupo. No grupo dos pacientes diabéticos, que se enquadram nos endocrinológicos, a principal doença é a doença periodontal, em virtude do processo de inflamação aflorado desses pacientes. E no grupo dos pacientes que acabam tendo convulsões, epilepsias, muitos deles acabam tomando um determinado tipo de medicamento que acabam dando uma lesão hiperplásica. Muitas vezes também associada à doença periodontal, à placa bacteriana, essa hiperplasia, que seria o crescimento da gengiva, né? Por vezes acaba até cobrindo por completo os dentes. E os cuidadores, os pais, não têm essa informação. Essa é uma coisa interessante que ela está falando, né? Que o uso de o Gardenal, o Idantal, a gente aqui, para esclarecer bem as pessoas, deixa com a gengiva bastante inflamada, bem vermelha, às vezes maior até, né? Cobrindo parte do dente, na verdade? Exatamente. É isso que você está falando, É né? isso mesmo. O que acontece por causa do remédio em si. Acontece, o remédio, ele dá uma determinada crescimento, né, da gengiva. Agora, quando ele começa a cobrir por completo o dente, pode desconfiar, porque ali falta a higiene oral. Então, tem que escovar, às vezes sangra e o paciente fala, o cuidador, ou até mesmo o paciente fala, está sangrando, então eu não vou escovar, porque eu acho que está machucando. Na verdade, é o contrário, ele está eliminando aquele processo inflamatório. Claro que também não é para machucar ninguém, mas quanto mais eles ficam sem escovar, e esse processo do sangramento é um processo de inflamação.